Mas esse fato da gente estar transmitindo os cultos e as redes sociais tem nos trazido um retorno bem interessante. Esta semana eu recebi muitas mensagens e algumas pessoas me dizendo, inclusive pelo meu WhatsApp, que é meio público, né? Todo mundo que quiser encontra meu WhatsApp com facilidade. Hoje eu recebi mensagens de 2 lugares do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, gente dizendo assim, estou acompanhando, né? Então a gente agradece muito a Deus porque algo que eu pensava no passado e vinha conversando com vocês, que nós nos tornaríamos uma igreja local. Né? O que é isso? Ela é local porque nós temos o nosso espaço aqui, a PIB local, somos nós que estamos aqui, e a gente que paga a conta, né? A gente que carrega o piano mais de perto. Mas existe a PIB global. E ela está aumentando. Não é? E essa semana eu estava orando, em função inclusive das mensagens que eu recebo, ora de líderes, de gente que já foi pastor, de gente que já cuidou de igreja, gente que já cuidou de célula, ou de gente que simplesmente era membro da igreja e o pessoal tem reagido a algumas das minhas falas, que o estagiário que está ali hoje compartilha, né? Parabéns, estagiário, seu trabalho está rendendo, né? E, na verdade, o que eu vou falar hoje tem a ver com o que tem acontecido comigo em função de refletir e ponderar estas coisas. Alguém me perguntou sobre essa questão de pregar, né? Conversando com alguém sobre pregação, eu falei, na verdade a gente prega aquilo que está no coração da gente. A boca fala do que o coração está cheio. Então a gente se alimenta da vivência, dos diálogos, das interações com as pessoas, a gente se alimenta da interação com Deus, da conversa com Deus, do momento com Deus. E quando você vai pregar, você prega o resultado destas coisas, das suas conversas com Deus e das suas conversas com as pessoas. Não pensem vocês que vem um anjo e entrega um pergaminho e fala, é isso aí. Não tem essa história. Né? Eu lembro um dia que a gente estava lá na Bahia, a gente estava fazendo uma viagem missionária, e nós combinamos de acordar às 6 da manhã. Aí o João Viegas, 5 da manhã, bate no meu quarto. Pastor. Falei, o que foi, João? Aconteceu alguma coisa? Não, 6 horas. Falei, João, horário de verão lá, aqui na Bahia não tem horário de verão. Ainda é 5, João. Puxa, é mesmo? Eu falei, ó João, eu estava sonhando e o anjo estava com pergaminho enrolado, me entregando assim a mensagem. Você me acordou, João. Eu não peguei a mensagem. Você vai ter que pregar hoje à noite, agora o problema é seu. Então tem gente que pensa que pregador é assim, né? A pomba do divino pousa aqui no ombro e fica falando no nosso ouvido, né? O que a gente vai pregar. Não é assim. A gente prega aquilo que a gente vive no meio das pessoas, a gente se relaciona. É uma situação corriqueira. Né? Eu que prego toda semana, então para mim a mensagem pode surgir a qualquer dia da semana, pode vir a qualquer hora. Enfim, e o que eu vou falar hoje tem a ver com esse momento que nós estamos vivendo. E com essas interações que eu tenho tido com os de longe, muito mais do que com os de perto. Mas também vai afetar vocês, né, porque somos uma só igreja. O texto que eu quero ler é o texto conhecido do Evangelho de Jesus segundo Marcos, no capítulo 6, a primeira multiplicação de pães e peixes. Tanto Marcos como Mateus registram duas, mas eu quero ler a primeira. Marcos 6, verso 30. Como a igreja está escura, acompanhem lá na tela. Eu leio na Nova Almeida atualizada. Os apóstolos voltaram à presença de Jesus. Voltaram de onde? Voltaram daquele envio de 2 em 2. Mateus capítulo 10 diz que Jesus os enviou de 2 em 2, precedendo-os nas vilas e aldeias, e eles foram pregando o evangelho, expulsando demônios.
Então, eles voltam dessa missão. Eles haviam sido dispersos em 6 pares e voltaram. Os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. E ele lhes disse: venham repousar um pouco à parte num lugar deserto. Isto porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então foram de barco para um lugar deserto à parte. Muitos, porém, os viram sair e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Aqui o Evangelho de Mateus vai dizer que Jesus curou os seus enfermos. Mateus enfatiza as curas e Marcos enfatiza o ensino de Jesus para a multidão. Como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é bastante tarde. Mande essas pessoas embora para que, indo pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: deem vocês mesmos de comer a eles. Amém. Obrigado, Senhor, por tua palavra lida. Dá-nos graça para nos prostrarmos diante do Senhor e com reverência diante dela. Amém. A primeira coisa que eu queria destacar aqui é a preocupação de Jesus com os seus discípulos. Jesus os enviou de 2 em 2, porque, conforme Mateus capítulo 9 diz, Jesus vinha fazendo muitos milagres, muitas curas, muitos processos de libertação, e ele vê que isso é uma coisa que não se esgota, é uma missão que não termina. Quanto mais ele fazia, mais gente aparecia. E então ele diz para os seus discípulos: orem ao Senhor da Seara para que envie mais trabalhadores, porque a seara, o campo a ser trabalhado é muito grande. E é interessante que Mateus coloca nessa ocasião a frase: ele compadeceu-se das multidões porque pareciam como ovelhas que não têm pastor. Então Mateus coloca isso no envio dos 12. Jesus então, percebendo que ele sozinho não daria conta de tanta demanda, ele pede aos discípulos que orem e no dia seguinte ele os envia de 2 em 2. Eu creio que Jesus não é diferente da gente. Ele viu a necessidade, ele viu o problema e começou a pensar: como é que eu vou resolver isso? E ele, quando pensa, ele ora. E convida seus discípulos a orarem também. É assim que a gente resolve as coisas que pertencem a Deus e estão aos nossos cuidados. A gente sempre deve perguntar para Deus qual a melhor coisa a fazer. É Deus quem vai nos dar a melhor estratégia, vai nos dar a melhor forma. Deus é mais inteligente que a gente, é mais poderoso que a gente, Ele é mais inteligente, é mais experiente que a gente, e Ele de fato nos facilita demais a vida. Então, quando você aprende a detectar uma necessidade e conversar com Deus acerca de como resolver essa necessidade, a tendência é você acordar de manhã com uma solução. E foi o que aconteceu com Jesus. Ele viu a multidão, muitos milagres, muitas curas, ele começando a ficar cansado, preciso de mais gente, olhou para aqueles 12 e falou: são vocês. E mandou as duplas. Aí eles passaram, não sabemos quanto tempo, não sei, 1 semana, 2 semanas, 1 mês, a gente não sabe quanto demorou essa missão apostólica, esse treinamento de campo que eles tiveram. Mas quando eles voltam o quê? Cansados. Jesus percebeu que eles tinham trabalhado muito. Venham repousar um pouco à parte num lugar deserto.
Vamos descansar. O que está acontecendo hoje com muita gente é que eles foram enviados. E foram enviados para fazer não sei o quê, não sei onde, não sei como, e bora lá, bora lá, bora lá. E as pessoas entraram num ativismo e fizeram muita coisa, se envolveram com muitas coisas. E honestamente, quando você pensa em consertar o mundo, você vai descobrir que o mundo é grande. Quando você pensa em resolver os problemas da sociedade brasileira, você vai descobrir que a sociedade brasileira é muito mais complexa do que parece. Aí você pensa, não, o Brasil é grande demais, senhor, eu vou tentar ser só eficiente aqui no Distrito Federal. Aí você descobre que o Distrito Federal é um quadradinho pequeno, mas tem muita gente. Aí você tenta resolver os problemas da sua cidade satélite, depois você começa a pensar só no seu condomínio, depois chega uma hora que você fala, senhor, se eu der um jeito na minha casa já está bom demais, e chega no final da vida, quando você está mais ou menos chegando na minha idade, você vai falar, senhor, guarda o meu coração. Mas é mais ou menos isso, né? Então a gente foi muito motivado, muito incentivado e cobrado para que a gente fizesse diferença. A igreja tem que fazer diferença. Você é sal e você é luz e você é isso, você é aquilo. Tem que ter compaixão dos perdidos, tem que ter compaixão dos famintos, tem que ter compaixão disso, aquilo, temos que combater a violência, temos que combater isso, temos que combater aquilo, tem que mudar o Congresso. Enfim, puxa vida, a gente tem que mudar o mundo. E Deus, que tem poder para fazer tudo isso, não tem a pressa que alguns de nós parecem ter. Então, essas pessoas que foram atraídas por esse ativismo religioso, se exauriram. Tem muita gente cansada. Muita, não pouca. Muita gente que foi drenada na sua energia, no seu vigor, na sua disposição. Eu não vou falar dos decepcionados, eu quero falar dos cansados apenas. Os decepcionados é assunto para um retiro espiritual. Mas os cansados, muita gente se cansou. Muita gente se cansou. E é o dilema das pequenas igrejas que têm pouca gente para fazer muito trabalho. É o dilema das grandes igrejas que querem ficar maiores ainda e tratam as pessoas como se eles fossem os funcionários, voluntário, mas trabalha como se fosse um funcionário. É uma coisa doida, né? É gente que tem que limpar a igreja, gente que tem que fazer cantina, gente que tem que cuidar de cozinha, gente que tem que cuidar de criança. Enfim, é tanto trabalho, tanta atividade que as pessoas se cansam. E Jesus olha para a gente quando a gente chega cansado de uma missão, e Ele quer nos convidar para um tempo com Ele. Então a gente precisa de um tempo com Jesus. A gente precisa. Eu já tive a doença do ativismo, é natural. Né? Ninguém chega a ser pastor jovem se não for um ativista religioso. É exatamente por causa do meu ativismo na minha juventude que eu assumi as funções que eu assumi. É coisa do ativismo, é decorrência disso. Mas se você não aprende a mudar, a baixar o ritmo e a delegar, você morre. Morre mesmo. Eu tenho muitos amigos que hoje falam para mim, Zé, eu não quero mais pastorear. Eu não quero mais fazer isso. E não é porque eles perderam a fé. Não é porque eles não amam mais o Senhor. Não é porque eles não têm competência para fazer. Mas é porque eles cansaram. E o cansaço bate e às vezes deixa a gente prostrado. Então Jesus, na sua habilidade, na sua sabedoria, no seu discernimento, quando viu os discípulos voltarem da missão, tendo eles diminuído a carga de Jesus, porque Jesus compartilhou o seu trabalho com eles. Então, teoricamente, Jesus trabalhou menos, mas o nome dele foi glorificado porque teve mais resultado. Então aconteceu mais coisas em nome de Jesus. O poder de Jesus operou mais, mas a pessoa, o ser, o indivíduo Jesus,
trabalhou menos porque seus discípulos fizeram uma parte do trabalho. Mas então ele pensa agora em cuidar dos seus discípulos. E eu queria dizer para os cansados que estão aqui, você precisa de um tempo com Jesus, num lugar ermo, num lugar tranquilo, num lugar de sossego. E eu gostaria que nós tivéssemos consciência que, como igreja, nós podemos ser assim. Ermo não é um lugar solitário, é um lugar de pouco movimento, é um lugar tranquilo. Sabe quando você decide ir para a praia? Você fala, vou para a praia. Quando a gente é jovem, que tipo de praia que a gente gosta? Eu nunca gostei, porque eu sempre virei um camarão, um tomate e ficava doente. Mas assim, né? As pessoas jovens gostam das praias que tem agito, que tem movimento, que tem gente. Carlos André, hoje quando você vai para uma praia, você procura uma praia assim? Você procura aquela praia ao contrário, que tenha menos gente, menos barulho, menos movimento? Por quê, meu amigo? Porque agora a gente não precisa de barulho, de movimento, de gente. A gente quer sossego. Não é? Então existem momentos da vida que a gente quer ir para os lugares badalados. É por isso que se chama, inclusive, balada. Mas depois de um tempo a gente só quer pegar a esposa, ir para um lugar tranquilo, sossegado, conversar a dois, no máximo um outro casal legal para não estragar a viagem da gente, né? E se divertir num ritmo mais tranquilo. Jesus, a gente precisa desse tempo com Jesus. Ir para um lugar tranquilo, não é um lugar solitário. A gente não se cura sozinho. Sozinho a gente se deprime. Sozinho a gente sofre mais. Sozinho a gente vai se sentir abandonado, desprezado, esquecido. Jesus não quer isso. Jesus está chamando a gente para ficar um tempo com Ele no lugar tranquilo. E eu queria sugerir a vocês que nós tivéssemos esta consciência, que nós devemos acolher, e quero me lembrar da palavra que o pastor Aguinaldo nos trouxe há poucos dias, que Deus estava mostrando para ele que viria muita gente ferida. Então, em resposta a isso, Aguinaldo, que você nos pontuou aquele dia, eu quero peço a vocês que se conscientizem que nós devemos acolher essas pessoas não para outra coisa que não oferecer a elas um lugar de descanso. Elas não estão chegando aqui para trabalhar, estão chegando aqui para descansar. É gente que precisa congregar em paz, em tranquilidade. Por um tempo. Talvez depois elas queiram trabalhar. Talvez depois elas queiram voltar a servir. Mas nesse primeiro momento, o que nós precisamos é fazer o que Jesus fez com os discípulos. Vamos para um lugar à parte. Vamos estar só nós. Então quero convidar vocês a pensarem nisso. Jesus olha para cada um de nós e respeita a nossa necessidade de descanso. Não pense que Jesus quer que você trabalhe o tempo todo, indefinidamente. Quem está aqui comigo há muito tempo sabe que de quando em quando algum líder chega assim, pastor, eu estou querendo passar. Eu falei, pode passar. Para quem você quer passar? A única condição que tem aqui é o seguinte, quem você treinou? Você já treinou alguém? Você já ensinou alguém? Você dividiu com alguém? Dividi. Então pronto, se você dividiu com alguém, já tem alguém preparado. Aqui a nossa orientação é, ninguém trabalha sozinho. Todo mundo trabalha em equipe. Por quê? Porque quando alguém está cansado, na equipe já tem alguém para assumir. É mais ou menos como as nossas equipes de louvor, não é? Eu suponho que a equipe do Jorginho está fora hoje com umas 10, 12 pessoas. Porque eu não estou vendo o Jorginho, não estou vendo o Eduardo, é sinal que a Rejane e a Rosane estão cantando em algum lugar, os maridos estão juntos. Mas o João Pedro está aqui. É assim que funciona. Sempre tem alguém
que já aprendeu e está aí para ajudar. Então, se você precisa de um tempo para descansar, você vai ter. Né? Tem dia que o Jorge fala para mim, Zé, hoje é com você a sala. E tem dia que eu falo para ele, Jorge, estou viajando. A gente um ajuda o outro. Igreja é isso, gente. Ninguém deve se estressar, ninguém está aqui para morrer trabalhando. A gente deve trabalhar num ritmo tranquilo. A segunda coisa que eu quero destacar aqui no texto é que Jesus teve compaixão da multidão. E é isso que tem me tocado esses dias. É muita gente que está ferida, é muita gente que está deslocada, é muita gente que está sem pastor. Essa expressão, compadeceu-se da multidão porque eram como ovelhas que não têm pastor. Vocês sabem quem primeiro usou essa expressão na Bíblia? Quem sabe? Ninguém arrisca, né? Moisés. Quando Deus falou para Moisés, Números 31, Deus falou assim para Moisés, Moisés, se prepara, sobe naquele monte ali, porque vai ser igual foi com seu irmão Arão. Arão subiu o monte, pouco tempo antes, talvez alguns anos antes, e Deus falou assim, Moisés, leva Arão e leva Eleazar, o filho mais velho dele. Lá no alto do monte, tira as vestes sacerdotais de Arão e veste Eleazar. Arão morreu lá no alto do monte. Você imagina o que é? Você subir o monte para morrer. E Deus te avisar, sobe, você só vai subir, ó, sobe o monte. E teu filho vai descer com a roupa do sacerdote. E depois de uns anos, Deus chega para Moisés, Moisés, sobe o monte. Sabe aquela piada do português, teu gato caiu do telhado? É mais ou menos isso, né? Sobe o monte. O que Deus está dizendo para Moisés? Você não vai descer. Sobe o monte. E aí Moisés fala para Deus, Deus, não deixa este teu povo como ovelhas que não têm pastor. Dá um homem para eles, que possa fazê-los entrar e sair, como um pastor que cuida da ovelha no aprisco. Dá para eles um homem que possa fazê-los entrar e sair. Eles não podem ficar como ovelhas sem pastor. Então Moisés pede a Deus um líder. E aí Deus fala para Moisés, eis aí Josué, filho de Num, já está com você. Dá responsabilidades a Josué diante do povo, põe a mão sobre Josué diante do povo. E Moisés faz essa transferência de responsabilidade. Moisés não morre naquele dia, não morre naquela semana, mas Deus dá a ele um tempo para que ele mostre para o povo que o líder vai ser Josué. Então a oração de Moisés foi essa. Eles não podem ser ovelhas sem pastor, eles têm que ter um líder. Jesus está olhando para a multidão e o evangelista vai usar a mesma expressão. É o evangelista que coloca isso na mente de Jesus. Veja que Jesus não verbaliza isso. Ele compadeceu-se dela porque eram como ovelhas que não têm pastor. Então é o evangelista que fala isso. Talvez seja uma frase de Pedro, que é a fonte de Marcos. Talvez Pedro, conversando com Jesus, depois perguntou, mestre, como é que o senhor vê a multidão? Talvez Jesus tenha dito, olha, eles parecem ovelhas que não têm pastor, eles não têm quem cuide deles. Nós temos muita gente hoje que ama Jesus, que quer Jesus, que segue Jesus, que lê a Bíblia, mas que não tem caminho, que não tem liderança. Por quê? Porque às vezes tiveram lideranças abusivas. Né? Hoje se fala muito da relação abusiva entre homem e mulher, se fala da relação abusiva com, enfim, com a violência, né? Mas existe também o abuso religioso. E o abuso religioso é um tema que está incomodando muita gente.
Não é só assédio moral no trabalho. No trabalho é assédio moral, né? Quando o patrão exige mais do que deveria e se não te manda embora, é assédio moral. Mas existe uma espécie de assédio moral, um abuso também na relação da religião. E essas pessoas perdem a confiança. Então nós temos muita gente hoje que não se sente segura para se deixar orientar. Por quê? Porque já foram tão desorientadas ou já foram tão abusadas que as pessoas estão marcadas mesmo. Traumatizadas não é um termo exagerado, não. Tem crente indo para psiquiatra, indo para psicólogo, não por problemas de natureza pessoal, mas por causa dos problemas adquiridos no relacionamento religioso dentro da igreja. Está acontecendo. Um segundo curso que os pastores mais fazem hoje, vocês sabem qual é? Psicologia. Porque a gente está lidando com tanta gente doente na mente, no comportamento, nos sentimentos, que a teologia só não está resolvendo o nosso problema. O pessoal está buscando as ferramentas da psicologia. Inclusive o Léo e a Cida aqui da igreja, e um monte de gente. Nós temos um bom time de psicólogos aqui na igreja agora, graças a Deus. A gente está precisando de ajuda, porque as pessoas de fato estão sofrendo. Então, nós temos que fazer alguma coisa. E talvez nós sejamos como os discípulos, né? Olhando para essa multidão de gente que não tem pastor, a gente chega para Jesus e fala: Jesus, manda eles embora para que eles resolvam os seus problemas. E aí Jesus fala: não, eu não vou mandar eles embora. Deem vocês mesmos de comer. Eu estava lendo esse texto, eu falei: e agora? Eu tenho um compromisso com vocês, vocês que me sustentam. E o que eu faço com essa gente toda? Que agora fica me perguntando o que eles fazem da vida dele. Eu mando eles embora? Eu mando eles procurarem uma igreja perto de casa? Se eles já saíram da igreja perto da casa deles? Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Talvez o censo vai nos dar o número de uns 15 milhões de evangélicos sem igreja. É uma multidão que não tem pastor. O que a gente vai fazer com eles? Mandá-los embora? Ou nós vamos dar a oportunidade deles comerem com a gente? Estão entendendo? É sobre isso que eu quero que vocês me ajudem a orar e a pensar como que nós podemos ser um lugar de acolhimento para a gente ferida, para a gente machucada, para a gente que de fato está sem pastor. Quando Jesus fala isso para os discípulos, eles dizem: Senhor, nós não temos recurso. Nós só temos 5 pães e 2 peixes. Mas aí que vem o milagre. Jesus fala para eles, verso 39. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E eles o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 e de 50. E Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois partiu os pães e o deu aos seus discípulos para que distribuíssem. E também repartiu os 2 peixes entre todos. Grupos de 50, grupos de 100, e ele reparte 2 peixes entre todos. Entre todos os discípulos, e os discípulos a estes todos. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram os pães eram 5.000 homens. Então aqui nós temos um milagre, né, de Jesus transformar poucos recursos em recursos suficientes para todas aquelas pessoas que estão ali. De que forma? Reúnam-se, assentem-se em grupos na relva verde.
A relva verde para mim foi a inspiração. A relva verde. Sentem na grama. Eles não vão sentar aqui, nessas cadeiras. Eles vão sentar na grama. E onde é que é a grama? Qualquer lugar. Nós vamos alimentar pessoas. E nós vamos ter que nos multiplicar. 5 pães e 2 peixes dá para muita gente comer. É só a gente organizar e dividir. Dividir o trabalho. Então Jesus, olha que interessante, né? A história começa com Jesus querendo descansar com os discípulos. Aí aparece uma multidão. Significa o quê? Mais trabalho. Eles ficam o dia inteiro. E aqui não é a segunda multiplicação. Na segunda multiplicação são 3 dias juntos. Aqui é um dia só. Eles estão o dia todo juntos. No fim do dia eles falam para Jesus, manda eles embora. Jesus fala, só se for de barriga cheia. A gente só pode mandar embora se primeiro alimentá-los. Mas nós não temos recursos. Vamos dividir aquilo que temos. E eu queria convidar vocês a nós sermos uma igreja que divide o que tem, que reparte o pouco, com muitos, e que a gente chegue a muitos lugares, onde houver relva verde, que as pessoas se assentem em grupos e comam do pão. Quem vai nos dar o pão? O texto diz, Jesus deu aos discípulos e os discípulos deram à multidão. O que é que nós temos que fazer? Pedir a Jesus mais pão. Pedir a Jesus mais peixe. Sempre será suficiente. Quando a gente começou o trabalho missionário, quem estava aqui há 20 e poucos anos atrás, quando a gente foi a primeira vez para Carinhanha, eu fui a primeira vez, eu, Douglas e o Rubem, meu filho, pequeno ainda, criança. Depois voltei eu, Baltazar, Osair, Gedalias, Macalé. Baltazar, você lembra quando a gente passou naquela beira de estrada e tinha 3 meninos dentro de uma carvoaria, naqueles fornos que eles faziam lá para queimar o cerrado, a mata do cerrado, e saíram 3 meninos, devia ter uns 3 anos, 5 anos e 7 anos, eles coberto de cinza, de carvão. Baltazar foi lá atrás da caminhonete, abriu uma lancheirinha que ele tinha lá e deu uma Coca-Cola para cada um. Eu lembro disso também, Baltazar. Você foi lá e deu Coca-Cola para os meninos. E a gente entrou no carro depois e falou, nós temos que fazer alguma coisa. A gente não pode deixar esse povo aqui sem fazer alguma coisa por eles. E a gente resolveu plantar uma igreja em Carinhanha, e depois outra, e outra, e outra. E nós estamos há 20 e tantos anos fazendo trabalho missionário lá. Talvez a gente perguntasse, isso vai dar certo, 800 quilômetros, estrada de chão, mas a gente nunca duvidou. E tudo só fez crescer, só fez aumentar. Aumentou o quê? As necessidades. Disso. Cada dia aparece uma nova cidade para a gente cuidar lá. Primeiro era Carinhanha, depois veio Malhado, depois veio Coribe, depois agora a gente está assumindo Juvenília também, né? E daqui a pouco aparece outra e nunca faltou para a gente. O trabalho missionário é isso. Não falta obreiro, a gente vai lá e dá aula e treina e capacita os obreiros lá, e surge obreiro. A gente tem que acreditar, pessoal, que assim como sempre deu certo no trabalho missionário local que a gente faz, a gente sempre conseguiu comprar terreno, construir templo, manter salário de obreiro, Deus nunca deixou faltar para a gente. Nós temos que acreditar que essa nova missão que está surgindo para nós, Deus vai nos dar recursos humanos, materiais e espirituais, principalmente os espirituais. Deus vai nos dar recursos. Nós temos que alimentar essa multidão que está com fome
essa gente que não tem pastor, essa gente que não tem caminho, mas nós não devemos cair na armadilha de tentarmos fazer disso um projeto pessoal de crescimento, de projeção e de sucesso. Nós não temos que nos deixar seduzir pelo pensamento de que nós somos a resposta. Não. Nós somos o meio. A resposta é Jesus. Quem vai dar o pão é Jesus. O nosso trabalho sempre será pegarmos o nosso cesto, irmos até Jesus, e Jesus enche o cesto de pão e peixe, e a gente leva. Se a gente começar a produzir o nosso pão e tentar vender o nosso peixe, aí já virou outra coisa. Aí nós já saímos do campo do serviço para o pastor Jesus e começamos a nos tornar um empreendimento religioso. Esse vai ser o nosso risco. Esse vai ser o nosso risco. A gente tem que ter muito cuidado para não nos tornarmos um empreendimento religioso de sucesso, mas nos mantermos como um lugar de serviço, de cuidado, de pastoreio e de amor. Por isso eu peço que vocês orem mais. A gente precisa fortalecer as nossas reuniões de oração, a gente precisa fortalecer as nossas classes de estudo bíblico, a gente precisa fortalecer aquilo que é a base da igreja. Não é o culto de domingo, isso aqui é a nossa vitrine. Nós precisamos fortalecer a base. E é lá que está o segredo. Mais Bíblia, mais oração, mais humildade, mais serviço. Para a gente resistir às tentações que vão surgir. Não serão poucas, mas Deus vai nos dar graça. Dai-lhes vós mesmos de comer. Vocês topam? Botar o povo na relva verde e alguns de nós irem lá com a bandeja para servir. Os cansados, a gente espera vocês descansarem. Mas vai chegar a hora que a gente vai precisar de todos. Vamos orar? Senhor, o mundo mudou tão pouco, Senhor. Continua a existir uma multidão de gente que não sabe para onde ir. Continua a existir gente com fome e sede, mas não é fome de pão nem sede de água, é fome e sede de Deus. Continua a existir, Senhor, gente vazia. E, infelizmente, muitos que já provaram do dom da vida, muitos que já provaram do fruto do Espírito, muitos que já provaram, Senhor, da comunhão dos santos, mas que hoje estão se sentindo quebrados, alijados, distanciados, desanimados. Senhor, quem pode curar, senão o Deus que fez a ferida? Quem pode levantar, senão o Deus que viu quando caímos? Levanta, Senhor, levanta-nos, coloca-nos firmes, coloca-nos sobre uma rocha segura, Senhor. Que os nossos pés possam estar firmados no caminho reto e plano que o Senhor estabeleceu. Guarda-nos das tentações, Senhor. Guarda-nos da vaidade, da presunção, da soberba. Guarda-nos, Senhor, das tentações deste mundo, mas guarda-nos também das preocupações com as coisas desta terra e que nós tenhamos os olhos postos em Jesus. Olha para nós, Senhor. Olha para cada um de nós. Convida-nos para o descanso, Senhor, mas também convida-nos para o trabalho. Convida-nos, Senhor, para refazermos as forças, mas convida-nos para fortalecermos outros.
Levanta-nos, Senhor, para sermos para o louvor da Tua glória, para sermos uma igreja viva, Senhor, uma igreja que ama, uma igreja que serve, uma igreja que é relevante porque a mensagem é relevante, porque o Evangelho é importante, porque Jesus é importante. Senhor, nós não queremos ser maiores do que o Deus que nos salvou, do que o Jesus que nos amou. Nós queremos anunciar a Tua mensagem, Senhor, vivemos a Tua vida e fazemos as coisas em Teu nome, para a glória do Teu nome. Assim oramos, Senhor, para a glória de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Esta é para vocês irem para casa pensando, tá bom? Guarde no coração esta mensagem e, por favor, orem para que Deus nos dê direções sempre claras.